Bom dia a todos. Lá na nossa comunidade a gente tem um costume, bendito costume de dizer a paz do Senhor. E é um privilégio para mim poder estar aqui com os irmãos, com os amigos, visitantes dessa comunidade, para a gente pensar um pouco sobre a palavra de Deus. E por ocasião da Reforma Protestante, do aniversário de 500 anos da Reforma Protestante, os irmãos escolheram este tema para refletir um pouco. E eu confesso que a Reforma Protestante é um tema bastante amplo, por mais que a gente tenha escolhido apenas 5 princípios para trabalhar, cada princípio desse foi muito ampliado ao longo. Então a gente precisa dar uma pincelada em um ponto para que a gente consiga aprofundar um pouco mais e pensar sobre este ponto, que é o que eu vou tentar fazer com os irmãos aqui nessa manhã, e trazer uma reflexão para a nossa vida, para que Deus nos dê a sua graça e a gente possa aprender com o que aconteceu na história a respeito disso. Mas antes de falar, eu quero agradecer ao carinho do pastor Hamilton, que eu já posso chamar de amigo, né? Amigo, a gente se conhece há pouco tempo, mas a gente já tem bastante aproximação. E para mim é um privilégio já estar aqui nessa casa, que eu já admiro desde o começo. Quando eu ouvi dizer que o Hamilton estava plantando uma igreja em Guarulhos, eu comecei a acompanhar na internet, e desde então, inclusive alguns amigos que me procuram para congregar numa igreja legal, eu falo, vai para casa. E alguns atenderam e estão aqui. E alguns estão aqui. Então para mim é um privilégio poder estar aqui com os irmãos, junto com a minha família. E eu quero então, irmãos, o nosso tema hoje é o princípio só Cristo, somente Cristo, solos Cristo, sola Cristo. Depende de quem escreve de um jeito, mas é o princípio que a Reforma resgatou em torno da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Então hoje, eu quero inclusive mencionar uma frase que marcou muito nas 95 teses do Martinho Lutero, que é uma frase que um pregador da época falava, que é a frase, eu podia até fazer uma voz daquela voz de locutor, né? Quando uma moeda tilintar no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Tem uma moeda para Senhor? Essa era a frase que Tetzel usava em seus sermões para poder apavorar a alma das pessoas enquanto ele pregava. Por quê? Porque a igreja desenvolveu um mecanismo para arrecadação. E essa frase Lutero usa em uma das suas teses. Quando ele faz as 95 teses, ele menciona essa frase para demonstrar o quanto que a igreja havia se desviado do caminho, a ponto de uma moeda ser suficiente para tirar uma pessoa do purgatório, que era uma invenção de então. Então eu quero ler com os irmãos o texto de Romanos capítulo 1, versículo 16, que foi o texto que é muito mencionado como o texto que despertou a mente e o coração de Lutero para esse princípio somente Cristo. Quero que os irmãos abram aí, os amigos queridos, abram sua Bíblia no capítulo 1 de Romanos e vamos ler esse texto. O texto diz o seguinte: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, esse texto foi o texto que Lutero, mesmo não tendo contato com todo o Novo Testamento ainda, mas o pouco que ele tinha contato com as Escrituras, mesmo sendo um monge, tinha pouco contato com toda a Escritura, ele se deparou com esse texto e, comparando com a igreja de então, ele começou a ter problema interior. Porque a igreja de então, e aí aqui eu vou precisar um pouco da paciência dos irmãos para que a gente contextualize um pouco a ideia aqui, para que a gente entenda por que esse texto fez tanto sentido para Lutero, porque para a gente hoje parece que isso é tão comum, só Cristo é tão normal na igreja, às vezes, né? Tem igreja que não, mas Lutero tinha um problema muito sério. Por quê? Porque naquela época
a igreja fazia parte de um império e eles costumavam chamar de cristandade. Todo mundo da época nascia cristão. Você nascia e por meio do sacramento do batismo você entrava para a comunidade cristã. Porque toda pessoa conhecia a história de Adão e sabia que por causa de Adão todos nasceram manchados pelo pecado. E por nascerem manchados pelo pecado, eles nasciam condenados à morte, condenado ao inferno, condenado ao fogo do inferno. E a igreja, como era herdeira de Cristo, herdeira do tesouro de Cristo, herdeira da tradição vinda do apóstolo Pedro, a igreja foi incumbida de interpretar as Escrituras, e ao interpretar as Escrituras, a igreja criou um percurso para ir para o céu. A igreja tem muito isso, viu, irmão? De criar um percurso, de fazer as suas interpretações e criar um caminho para ir até o céu. E naquela ocasião, a igreja tinha criado, a situação do povo era uma situação muito terrível. A pobreza na vida das pessoas era imensa. A morte, para os irmãos terem uma ideia, de cada 10 crianças que nasciam, 3 morriam antes de completar 5 anos de idade. Uma pobreza terrível. E todo mundo sofria por causa de uma miséria que estava ali. E a igreja, ela era detentora do caminho para o céu. E ela criou um percurso, e o percurso passava basicamente pelo sacramento, que até hoje a Igreja Católica os mantém. Os sacramentos eram basicamente 7, e passava pelo batismo, que era o passaporte inicial para o céu, ou seja, ir para o céu era fácil. Assim que você nascia, sua mãe lhe batizava e o passaporte para o céu estava garantido. O problema era o percurso, o caminho para chegar lá que era difícil, porque aí vinha a confirmação, vinha o crisma, a eucaristia, a reconciliação, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio. Eram esses os 7 sacramentos que você tinha que passar pela vida para então ter acesso aos céus. Mas eu quero mencionar com os irmãos que o batismo era o passaporte. Depois que o batismo não era uma decisão sua, era uma decisão de quem? Dos seus pais. Mas depois que você crescia e chegava até a idade da razão, então era o momento de você fazer a confirmação. Ou seja, você teria que decidir por vontade própria se continuaria no caminho da igreja. Então tinha o que a gente chama de crisma, a confirmação. Depois da confirmação, você tinha por alimentação a ceia ou a missa, que a gente conhece como missa, a ceia, a eucaristia, e o quarto sacramento, que aqui eu quero dar um pouco mais de destaque, porque é aqui que o problema começou, era o confessionário, a penitência. Foi nesse ponto do sacramento que a igreja começou a criar um caminho muito mais difícil. E o que aconteceu? Sempre que eu lembro dessa confissão, não tem como não lembrar do filme O Poderoso Chefão, quando o Vitor Corleone se confessa, né? Porque é emblemático. Ele fala que ele é uma vida sem chance. Mas o padre fala para ele, você não tem nada a perder, rapaz, confessa aí. E aí ele começa confessando logo que mandou matar o irmão, né? Então você já começa a perceber que a história está ali. Mas de onde surgiu essa ideia da confissão? A ideia é bíblica, irmãos. A ideia de confessar os pecados uns aos outros é bíblica. O problema é que a igreja criou uma doutrina de que, por meio da confissão, você tinha a absolvição do pecado. Porque qual que era a ideia? A ideia que eles criaram numa bula, 174 anos antes de Lutero, uma bula dizia que os méritos de Cristo, o fato de Cristo ter morrido na cruz, conquistou para a igreja um tesouro, um baú cheio de tesouro, de riquezas para a igreja. E a Virgem Maria também contribuía com essa riqueza. As boas obras da Virgem Maria contribuíam com essa riqueza. E as obras dos santos que estavam no céu também contribuíam para essa riqueza. De modo que havia ali um baú cheio de boas obras que poderia ser atribuída às pessoas para que elas tivessem o perdão ou a absolvição ou a indulgência, como era chamada, dos seus pecados. Só que não é nada fácil assim, não é um baú que você vai lá e pega. Ele foi deixado sob os cuidados de alguém.
Quem era essa pessoa? Pedro, o apóstolo Pedro, ele era o administrador dessa riqueza. Como Pedro não estava vivo, consequentemente, quem era o administrador? Seus sucessores. E quem era o sucessor de Pedro? O Papa. Então, quem administrava essa riqueza, quem diria como e quando e de que modo você acessava essa riqueza, era o Papa. Então, o Papa criou um mecanismo de você pagar, de você acessar. Quer acessar, irmão? Tem um tesouro aqui. Você quer acessar esse tesouro? Você cometeu um pecado. Aqui eu tenho como perdoar o seu pecado. Você quer acessar esse tesouro? Então eu tenho um caminho. Qual é o caminho que eles criaram? O caminho da indulgência. E aí que entra a frase do Tetzel. Quando uma moeda tilintar no fundo do cofre, uma alma sai do purgatório. Por quê? Porque quando você pagava para o Papa ia lá no tesouro que Jesus Cristo conquistou para você, tirava uma obra de Jesus e colocava sobre você. Então ele substituía a sua má obra pelas obras do tesouro que estava lá sob o domínio da igreja. Gente, isso é uma canalice, desculpa. Isso é uma armadilha. Porque todo mundo, como que era uma pregação naquela época? Parecida com a de hoje. A pregação era, o Tetzel, inclusive se você assistiu o filme do Lutero, o Tetzel ele é um artista, pregador da época. Ele montava um verdadeiro teatro, caixa aberta, montava um verdadeiro teatro. Ele levava fotos de pessoas queimando no inferno, ele levava uma tocha de fogo e ele colocava a mão em cima. E aí ele dizia assim, se um dedinho no fogo já queima, imagina a sua vida queimando no fogo do inferno, né? Então ele despertava nas pessoas, o relacionamento que as pessoas tinham com Deus era baseado no medo, no pavor pelo inferno. E aí, todo pecado que alguém cometia, imprimia uma culpa na pessoa e eles tinham uma lista do que a pessoa tinha que fazer para aquele pecado ser perdoado. Então, meus irmãos, o relacionamento que aquelas pessoas tinham com Deus era de um sofrimento terrível. Tanto que Martinho Lutero, ele vivia como é que eles chamam mesmo? Eles viviam se batendo, martirizando. Ele vivia se penitenciando. Por quê? Porque Lutero, ele pensava uma coisa errada e ele era um monge tão certinho, que ele pensava uma coisa errada, ele entrava para o quarto dele e brigava com o demônio. Sai daqui, demônio, sai daqui, demônio. Ele brigava com o demônio. E tem uma parte da história que conta que o seu mentor, o Staupitz, ele conversando com Lutero, falou, Lutero, vai lá, peca de verdade e volta aqui que se confessa. Porque faz uns 2 anos que você não confessa um pecado de verdade. Vai lá, Lutero, comete um pecado, faz uma coisa de verdade. Mas por quê, irmão? Porque Lutero vivia apavorado com o terror da culpa sobre as suas costas. Lutero carregava o peso da culpa. Não havia um jeito dele se livrar da culpa. E ele caminhava pelas ruas, até um dia que o seu mentor mandou ele para Roma, e chegou lá na cidade, aquela fila enorme, Roma era um verdadeiro bordel. Ele fala essa palavra, Roma é um bordel a céu aberto, Roma é uma prostituta, ele usa esse termo. Porque quando ele chega naquele lugar, era o cheiro, o lugar era terrível por causa do sofrimento das pessoas e da mão grande, da mão peluda da igreja, Eu nem vou usar o termo igreja católica, irmão, porque igreja católica era a única que existia, era a nossa igreja, era a igreja de Cristo, que estava perdida naquele meio. Então Lutero enfrenta a fila, quando ele chega na vez dele, o camarada fala, qual que é o nome da pessoa que você quer tirar do purgatório? Aí ele fala, fulano de tal, ele põe a moeda, aí quando ele coloca a moeda, sobe as escadas, reza um Pai Nosso a cada degrau, quando você chegar lá, a alma dele terá saído. Gente, pelo amor de Deus, terá saído do purgatório. E eu esqueci de explicar o que é o purgatório. O purgatório, ele é um passo anterior ao céu. Quando você se batizou, você tinha direito a ir para o céu, ok? Só que não é assim, vai para o céu direto. Porque a cruz de Cristo, agora comecem a perceber o que eles estavam fazendo com o Cristo. O Cristo,
Ele havia perdoado a sua culpa. Então você não tinha culpa no sentido de, você podia ir para o céu, a culpa de Adão foi perdoada. Só que as consequências do seu pecado, você tinha que pagar. Não é assim, de graça. Então você tem que pagar. Se você não conseguir pagar tudo aqui, comprando indulgência, rezando Ave Maria, beijando uma relíquia, bebendo um pouquinho do leite do... É impressionante, irmãos. Eles tinham relíquia que era o leite do seio de Maria. Eles tinham ossos de apóstolos que, somando todos, dava 14 apóstolos. Eles tinham um prego da cruz de Cristo que dava para construir a ponte da ponte estaiada de São Paulo, de tanto prego da cruz de Cristo. Eles tinham madeira que dava para construir centenas de casas, tudo da cruz de Cristo. Então eles criaram um verdadeiro mercado em torno das indulgências. E é por isso que eu quero que os irmãos percebam que aonde está Cristo, qual que era a crise de Lutero nesse contexto? Ele olha para esse texto e o texto diz: o justo viverá pela fé somente. Mas o sola fide é depois, tá? A intenção aqui é porque ele começa dizendo que eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque para ter fé, você tem fé em alguma coisa, né? Então você tem fé no Evangelho. Então Lutero, ele olha para esse texto e não consegue encaixar esse texto na prática da sua igreja. A igreja que cobrava para perdoar os pecados do seu povo, não podia estar certa com relação ao Evangelho. Então, nesse contexto, a gente percebe que o povo, o relacionamento do povo, tinha duas marcas. A marca do medo, do inferno, do fogo. Deus para esse povo era um Deus irado, um Deus que ficava apontando o dedo para ele o tempo todo, um Deus que não deixa você sossegado. Lutero chegava a dizer isso: eu fico o tempo todo procurando um Deus misericordioso, e o que eu encontro é um Deus irado, um Deus vingativo, um Deus que me manchou com pecado desde o dia que eu nasci e me pune todos os dias pelos pecados que eu cometo. Então você percebe a mentalidade, o relacionamento que esse povo tinha com Deus? A relação desse povo era triste. Mas aí eu penso, hoje não é tão assim diferente, né? Hoje o mundo mudou, hoje o mundo é pós-moderno, hoje as pessoas pensam, hoje as pessoas não conseguem mais ser enganadas pela igreja. Há até quem disse que matou Deus. Hoje nós somos a geração que matou Deus. Deus não morreu não, tá, Pedro? Foi uma citação do Nietzsche. O homem que matou Deus na história. Então nós somos essa geração, mas essa geração que matou Deus, como que é a geração como é o relacionamento dessa geração com Deus? É diferente? É diferente? Hoje as pessoas são mais libertas, são mais antenadas. Hoje as pessoas se matam uma a cada 40 segundos no mundo. Enquanto eu prego aqui, a cada 40 segundos, segundo a OMS, tem uma pessoa morrendo por suicídio. Ou seja, as pessoas ainda continuam culpadas. Mesmo não tendo para quem prestar contas, as pessoas continuam culpadas. Mais de 40 milhões de pessoas no Brasil são diagnosticadas com a depressão. E aqui eu abro um parênteses e indico um livro que está naquela banca ali, Depressão e Graça, do Wilson Porte, porque ele menciona esse contexto nebuloso que as pessoas estão hoje. Então as pessoas hoje, mesmo não tendo a igreja que oprime, a igreja que domina, que controla o acesso à salvação, mas as pessoas que mataram Deus continuam perdidas. Eles passaram do medo para a indiferença. O que marca hoje mais a nossa sociedade, tanto fora da igreja como dentro da igreja, é a indiferença. Naquela época, as pessoas viviam preocupadas com seus pecados. Hoje as pessoas vivem indiferentes aos seus pecados. Naquela época as pessoas se martirizavam, se puniam, se penitenciavam por causa dos seus pecados. Hoje as pessoas fingem que Deus nem existe. Como disse o Augusto Nicodemos, o ateísmo cristão, as pessoas creem em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. Então, no contexto de hoje, as pessoas
tem uma outra marca, mas essa marca também está trazendo uma doença no relacionamento que as pessoas têm com Deus. E essa marca é a indiferença. Então nós temos, no período de Lutero, o medo e a culpa que atormenta essas pessoas, mas nós temos hoje também a indiferença, que gera o medo e que gera a culpa. Porque a culpa é uma das razões pela qual as pessoas são tão oprimidas hoje, vivem na escuridão, porque a opressão é isso, né? A melancolia, a vida dentro da escuridão. Então, quando eu pinto esse cenário, é para os irmãos entenderem por que Lutero se impressionou tanto com esse texto. Por que Lutero admira tanto o texto de Paulo, no sentido de que é o Evangelho de Deus que está sendo resgatado. Então agora eu quero pensar com os irmãos um pouco, a partir dessa reflexão que ele tem, eu quero pensar com os irmãos um pouco a respeito desse texto. O texto de Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho. Eu fiquei me perguntando ontem, por que alguém teria vergonha do Evangelho? Porque ele começa dizendo isso, eu não me envergonho do Evangelho. O Evangelho, irmãos, no contexto que Paulo está escrevendo, ele está escrevendo uma carta à igreja de Roma, então ele está indo em direção, e o desejo dele era visitar Roma, ele está indo em direção a uma cidade onde as pessoas são orgulhosas, pessoas que pensam, Atenas, um lugar maravilhoso, filósofos, pessoas inteligentes. Então uma forma da gente entender isso é, embora eu esteja indo para o meio de pessoas que se julgam inteligentes, como ele falou lá na carta aos Coríntios, o Evangelho de Deus é loucura para os homens. Então quando Paulo está falando eu não me envergonho do Evangelho, é muito provável que ele está querendo dizer isso, na verdade eu tenho orgulho do Evangelho. E uma outra forma de entender isso é que talvez Paulo esteja dizendo que o Evangelho nos envergonha de vez em quando. O Evangelho é um tapa na nossa cara, sobretudo na modernidade, na pós-modernidade. Por quê? Porque o Evangelho, ele vira para você e fala, olha, você é pecador, miserável, dependente de Deus. Isso é uma afronta, isso é uma vergonha para a gente. Para o homem pós-moderno, você dizer para ele, olha, você é pecador, miserável, incapaz de perdoar os seus próprios pecados, incapaz de achar o seu caminho para a salvação. Isso é humilhação, isso é uma vergonha, isso é um ultrajante para a nossa mentalidade hoje, que quer achar o caminho. Não, eu busco o meu caminho, eu encontro o meu caminho, eu acho o meu lugar. Então o apóstolo Paulo inicia dizendo que o Evangelho para ele não é motivo de vergonha. O Evangelho para ele, embora seja um motivo de humilhação, por conta dessa perspectiva de que ele aponta para nós uma falha, o Evangelho para Paulo não é motivo de vergonha. E aqui eu me lembro, meu sogro ele sofreu de mal de Alzheimer durante muito tempo, e eu lembro como era humilhante para ele, quando ele estava na fase ali de ficar incapaz, mas ainda consciente, porque o Alzheimer tem isso, ele é um processo, o Alzheimer ele vai roubando a sua vida aos poucos e por último ele tira a sua vida por completo. Mas existe um estágio do Alzheimer em que a pessoa ainda está consciente dos seus atos ali, mas ele não consegue fazer as suas necessidades, se ajudar, tomar banho. E eu lembro que para o meu sogro era muito humilhante eu entrar dentro do banheiro e dar banho nele. E eu via ele constrangido, aquela vergonha alheia, dizer assim, Val, desculpa, Val, não sei o quê. Quando a minha esposa então ia dar banho nele, para uma pessoa que nunca nem tirava a camisa na frente da filha, de repente se sentir dependente da filha, era humilhante para ele. Então eu lembro dessa situação e penso que quando Paulo está dizendo eu não me envergonho do Evangelho, ele está falando exatamente dessa dependência, da gente olhar para Jesus fazendo alguma coisa para a gente e a gente ficar assim, Jesus, é sério que eu não posso fazer nada? E Jesus cuidando da gente, e Ele morrendo pela gente, e Ele perdoando os nossos pecados, e a gente constrangido porque Ele está nos ajudando. E eu lembro dessa cena do meu sogro, aquele constrangimento que ele passou. E o Evangelho, irmão, é isso. É esse constrangimento que a gente passa. Porque a gente está aqui todo autossuficiente, autonomia, mas Jesus vem e diz, olha cara, você depende de mim do começo ao fim. Então o apóstolo Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, porque às vezes o Evangelho é motivo de vergonha. Para os loucos,
é uma loucura, mas para nós é um bendito constrangimento em torno do Evangelho. E é o apóstolo Paulo, quando eu uso a palavra Evangelho, e aqui que é o ponto que eu faço o link com o somente Cristo, porque o Evangelho, irmão, embora seja uma palavra que a gente fala de boas notícias, mas existe uma definição simples. Quando você pergunta para o meu filho assim, fulano, o que é o Evangelho? Cristo crucificado. Não é isso, Pedro? Cristo crucificado. Porque o Evangelho não é outra coisa, não é a notícia que um filho nasceu em Belém, também é. Para morrer, ele teve que nascer. Não é uma notícia de um carpinteiro que viveu em Nazaré, é também Jesus o Nazareno. Mas a boa notícia do Evangelho é o Cristo crucificado. Porque o Cristo crucificado é aquele que foi crucificado por causa dos nossos pecados. E aí Paulo, no capítulo 15 de Coríntios, ele vai dizer crucificado e ressuscitado. Então isso é o Evangelho. Então quando Paulo está dizendo, eu não me envergonho do Evangelho, ele está dizendo, eu não me envergonho do Cristo crucificado. Eu não me envergonho de ter a dependência do Cristo crucificado. E isso é um ponto importante para a gente. Mas ele vai dar uma razão por que ele não se envergonha. Perceba, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. E aí falou poder em pentecostal, você já viu, né? Já dá vontade logo de dar um glórias aqui e tal, e aleluia. Fala, não, mas vou me contentar. Né? Poder de Deus. O apóstolo Paulo usa essa ideia de que o Evangelho não é só palavras. O Evangelho não é só uma mensagem, o Evangelho não é só um discurso, o Evangelho é a própria virtude de Deus, esse é o significado dessa palavra, é a própria virtude que uma pessoa tem para cumprir o que ela pretende. E o que Deus pretende por meio do Evangelho? Salvar. Então, o poder de Deus é o Evangelho. O que faz Deus salvar o homem é o Evangelho. O que faz com que Deus tire o homem do pecado é o Cristo crucificado. Então é por isso que Paulo vai dizer, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder, é a virtude que Deus tem, é a própria ação de Deus para salvar o homem. É o poder que Deus tem para salvar o homem. E aqui, irmãos, fica um alerta, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que é o poder da salvação para todo aquele que crê. Ou seja, o Evangelho, ele é amplo a ponto de salvar a todos, mas ele é também limitado ao que crê. E isso humilha a nossa mentalidade de hoje. Por quê? Porque as pessoas costumam dizer, não, todos os caminhos levam a Deus, todas as religiões levam a Deus, todas as pessoas em seus lugares estão procurando Deus. Deus ama todas as pessoas. Esse é o discurso de hoje. Mas o que o Paulo disse aqui para nós é que a salvação, o poder que Deus tem no Evangelho é para salvar aqueles que creem no Evangelho. Aqueles que depositam a sua confiança na cruz, no Cristo crucificado. Então Paulo está dizendo para nós que a salvação, o poder de Deus, ele está contido na pessoa de Cristo. Agora, pega esse discurso e volte para a mentalidade do século XVI. Espera aí, você está dizendo que para eu chegar ao céu, primeiro, eu nem passo pelo purgatório? Rapaz, esse negócio de purgatório é invenção. É invenção, não existe esse percurso. Quem inventou esse negócio de purgatório foi os homens interpretando no meio do caminho. A Bíblia nunca falou sobre purgatório. A Bíblia fala que existe 2 caminhos para o homem, o céu e o inferno. Não existe um percurso, a igreja inventou isso. Sério mesmo, Lutero? Não existe negócio de purgatório? Então se não existe purgatório, então eu não vou pagar nada lá. Não tem essa que pagar lá. Ou seja, o que a igreja havia feito com somente Cristo? A igreja tinha tornado o sacrifício de Cristo, gente, desse tamaninho. Tanto que o tesouro que eles inventaram, não era só o sacrifício de Cristo não, era o sacrifício de Maria, o sacrifício de São João, o sacrifício de Paulo. Tanto que Jesus não era nem suficiente para encher aquele baú de tesouro.
Então você percebe o que a igreja tinha feito com o nosso Cristo? A igreja tinha se tornado o nosso Cristo apenas um caminho, apenas uma ação de Deus. A maior parte da ação para levar as pessoas ao céu, na verdade, estava na mão da igreja, estava no controle da igreja. O batismo estava no controle da igreja, a confirmação estava no controle da igreja, a Eucaristia estava no controle da igreja, o crisma estava no controle da igreja, a confissão e o perdão do pecado estava no controle da igreja, a unção, a ordem, o matrimônio, estava tudo sob controle da igreja. Então, por isso que Lutero olha e fala, não, o Papa, se ele tiver o direito, que ele perdoe todo mundo de graça, porque ele não comprou nada. Então Lutero, ele se revolta com esse percurso, irmão, esse percurso que só fazia as pessoas serem humilhadas o tempo todo, a viverem culpadas o tempo todo, a viverem com medo de Deus. E sabe o que o medo gera? O medo gera distanciamento. Os irmãos lembram, lá no Éden, no jardim, quando Deus, na viração do dia, ia visitar Adão, e quando Adão pecou, quando ele ouviu a voz de Deus, a primeira coisa que ele falou, Adão, onde você está? Adão se escondeu. E o que Adão fala? Eu tive medo. Então, o primeiro efeito de Adão ali no relacionamento com Deus foi ter medo de Deus. E quando a gente tem medo de Deus, a gente quer ver Deus. A gente quer se esconder, a gente quer se ocultar de Deus. E foi isso que Adão fez. O medo, ele gera distanciamento. Então, se você tem em Deus um Deus que te provoca medo, você vai cada vez mais se distanciar de Deus. Eu lembro na minha adolescência, crente da Assembleia de Deus, aí tinha aquele papo, né? Menino, não usa a bermuda que você vai para o inferno. Menino, não joga bola que tu vai para o inferno. Eu sei que vocês são muito novos para viver esse tempo, mas houve um tempo que a igreja de hoje, ameaçavam as pessoas com o fogo do inferno. Ou seja, não perderam a mania dos católicos. Não perderam. Ameaçavam o tempo todo. Aí eu ia tomar banho de açude, eu ia de calça jeans, coisa louca, ia jogar bola, ia de calça jeans, podia nem tirar roupa, né? Ia para a praia, ia de calça jeans, ou seja, um sofrimento danado. E aí alguém queria que eu gostasse de Deus ainda, né? Alguém virava para mim de noite e dizia assim, você tem que amar a Deus de todo o coração. Eu não, esse tirano aí, não deixa nem eu fazer o que eu quero. Percebe? A igreja faz isso hoje ainda, irmãos. A igreja cobra tanto das pessoas que as pessoas ficam com medo de Deus. E o medo gera distanciamento. Porque Adão falou isso. Eu tive medo do Senhor quando eu ouvi a sua voz e por isso eu me escondi. Outro ponto foi a culpa. A culpa gerou também. A culpa já não gera mais o distanciamento. A culpa, ela gera uma autojustificação. Quando você se sente culpado, sobretudo naquela época que a mentalidade era essa, quando você comete um pecado, o que você tem que fazer? Você tem que ir boas obras para poder equilibrar, né? A vida é uma balança. Então você comete um pecadinho aqui, faz uma boa obra aqui e a balança fica, né, equilibrada. Ou seja, a culpa gera autojustificação. Você quer se justificar. E o que o texto está falando para a gente? Ele vai começar a dizer o seguinte, é o poder de Deus, porque no Evangelho é revelado o quê? É revelado a justiça de Deus. Então o Evangelho, Cristo crucificado, nesse Cristo crucificado é revelado a justiça de Deus. A justiça que Deus imputa. O que Paulo está dizendo aqui, ele está dizendo que a justiça que Deus imputa em você, do mesmo jeito que você nasce culpado por causa de Adão, alguém tem que perdoar você. E Deus perdoa você por causa do Evangelho. Somente por causa do Evangelho. Então, somente por causa da cruz de Cristo é que a justiça de Deus é imputada em cada um de nós. Então, a culpa, ela não gera justiça.
A culpa gera autojustiça. É você querendo se salvar. É você querendo se cuidar. E isso não é um ensino bíblico. E a igreja estava ensinando esse percurso. O percurso para chegar no céu passa pela sua capacidade de pagar. Você tem dinheiro, meu amigo, você está no céu. Você não tem, né? Está lascado. É igual hoje, né? É igual hoje. Então, o apóstolo Paulo está ensinando para a gente que imprimir culpa nas pessoas só gera pessoas que querem ser boas e melhores que as outras. E na comunidade isso é um perigo muito grande. Quando as pessoas baseiam a sua justiça na justiça própria, o que gera é: eu sou melhor que o fulano. Viu o pecado do irmão lá? Viu fulano de tal? Ninguém consegue olhar para o seu próprio pecado, porque a gente está sempre olhando para o pecado do outro. A culpa gera autojustificação. E o que Paulo está dizendo aqui é que a justiça que nós precisamos, por causa da culpa que herdamos de Adão, ela não vem da nossa autojustiça. Ela vem da justiça de Deus. A justiça de Deus é revelada no Evangelho, no Cristo crucificado, e somente nele. E aqui eu gostaria de entender com os irmãos, quando ele fala a palavra salvação, a palavra salvação ela tem vários nuances nas Escrituras, mas eu gostaria de destacar apenas um, que é o nuance que o apóstolo Paulo fala da reconciliação em Corinto. Ele fala que Deus, por meio de Cristo, está reconciliando consigo o mundo. Então Deus está voltando para o jardim e reconciliando consigo o mundo que está perdido. Então esse texto, de certa forma, ele fala que Deus está querendo restabelecer conosco um relacionamento. De tantas outras coisas, Ele quer restabelecer conosco um relacionamento. E que relacionamento é esse? Um relacionamento de culpa? Um relacionamento de medo? Um relacionamento de autojustiça? Um relacionamento de indiferença? Não. Ele quer restabelecer um relacionamento de paz. E num relacionamento de paz, ao culpado, Ele oferece a sua justiça. Num relacionamento de paz, ao medroso, o amor dele espanta de nós para longe todo o nosso medo. De longe a gente não tem medo. A gente se aproxima de Deus como Deus é o nosso amigo, o nosso irmão na pessoa de Jesus Cristo. Então esse relacionamento restabelecido aqui, o apóstolo Paulo diz, só pode ser restabelecido por meio da pessoa de Cristo. Somente Cristo. E ele continua dizendo, porque a justiça no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça, aqui que o negócio ficou feio para a igreja, né? Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, ou seja, Deus começa e termina por Ele. É crendo em Cristo, é sua confiança em Cristo que leva você do começo ao fim. E o começo ao fim não é aquele percurso que a igreja criou, né? Batismo, convicção, não é esse percurso. O começo ao fim é, desde o dia em que você crê em Jesus Cristo, até o dia em que você for glorificado por meio de Jesus Cristo, desse princípio até o fim, você não depende de mais nada além da sua fé. Mas a fé no Evangelho. Não é a sua fé na igreja, não é a sua fé nas suas obras, não é a sua fé na sua oferta, é a fé no Evangelho e somente no Evangelho. Então, meus irmãos, o que Lutero descobriu naquele dia, ou naquele período, foi o Evangelho. As Escrituras até eles tinham acesso, os irmãos tiveram semana passada, eu até ouvi na internet o sermão do Léo, e os irmãos perceberam que a igreja teve acesso às Escrituras de maneira geral, mas muita gente já lia as Escrituras. O problema é que não falavam do Evangelho, e é um perigo quando a igreja fala da Bíblia e esquece de falar do Evangelho. E tem muita igreja fazendo isso, tem muita igreja que Cristo não é mais a pessoa central. Uma igreja que pretende ser uma igreja com o princípio da reforma, como diz Lutero, tem Cristo como o centro e tem Cristo como a circunferência da sua existência.
Então, tudo é a pessoa de Cristo para nós. E é isso que o apóstolo Paulo está ensinando aqui. Tudo vem, tudo depende, a nossa justiça, a nossa justificação, a nossa salvação, o nosso relacionamento com Deus depende da pessoa bendita de Jesus Cristo. E é interessante, numa conversa de Lutero com o seu mentor, ele fica indignado por causa das indulgências, que indulgências era as relíquias, na verdade as relíquias, e indulgência era o pagamento que você fazia para ter acesso a essa relíquia. Por exemplo, tinha o crânio de São João, aí você pagava lá, não sei qual é a moeda, mas vamos usar o real, você paga lá R$10 e dá um beijo no crânio de São João, pronto, já saiu do purgatório por completo, né? Então, você tinha lá uma moedinha, você tocava na moedinha, pronto, já estava, tinha até as 30 moedas de Judas, acredita? Encontraram as 30 moedas de Judas, você podia pagar lá, tudo. Então, quando Lutero olha aquilo, irmãos, ele começa a ficar indignado, a igreja não precisa, a igreja não pode fazer isso com as pessoas. E o seu mentor diz assim: irmão Lutero, se o irmão está propondo tirar as relíquias, as indulgências, a autoridade da bendita igreja, que alivia as culpas das pessoas, o que o irmão pretende fazer? O que você pretende colocar no lugar? Quicou a bola, né? Quando ele quicou a bola, Lutero falou: somente Cristo. As pessoas não precisam ser aliviadas, elas precisam ser justificada. E a justificação, segundo o texto de Paulo, somente Cristo pode proporcionar. Então o padre ficou mudo e viu que a igreja estava prestes a falir, que foi o que aconteceu. Lutero, meus irmãos, quando ele escreve as suas 95 teses, ele escreve exatamente uma disputa a respeito das indulgências. As 95 teses, a gente comemora agora, dia 31 de outubro de 2017, 500 anos desse dia, que Lutero, alguns dizem que ele não pregou, mandou, mas beleza, a história diz que ele pregou 95 teses na porta da capela de Wittenberg. E naquele texto, se os irmãos tiverem a curiosidade, digitem lá 95 teses, leiam um texto curtinho, mas os irmãos vão perceber, o combate de Lutero é justamente contra esse caminho que estava entre o céu e a cruz, esse percurso aqui do meio do caminho. E aqui, Hamilton, nós como pastores, nós como igreja, temos que tomar cuidado. Temos que tomar cuidado se a gente não está criando um percurso para que as pessoas cheguem no céu. Se a gente não está criando mecanismos para que as pessoas cheguem no céu. E esteja ofuscando a bendita pessoa de Jesus. Porque o interesse de Deus, por meio da cruz, por meio do seu evangelho, da cruz de Cristo, da glória da cruz de Cristo, Ele quer facilitar o acesso das pessoas. Na verdade, Ele abre o caminho de acesso das pessoas. Mas o que a igreja fez ao longo de muitos anos, e tem feito, é dificultar o relacionamento das pessoas com Cristo. De modo que as pessoas hoje ainda na igreja, estão na igreja, mas ainda se sentem culpadas. Pode ser que tenham pessoas aqui hoje que estão com o peso da culpa nas costas. Pessoas que ainda têm o chamado sentimento de culpa. Porque existe a culpa objetivamente, como diz o R.C. Sproul, a culpa objetivamente, que é a culpa verdadeira que existe lá, não tem como você tirar. E tem a culpa, o sentimento de culpa. E muitas pessoas olham para o Evangelho de Cristo e olham lá, Cristo perdoou todos os seus pecados. E ela não consegue entender que o que Cristo está dizendo é verdadeiro e objetivo para a sua vida. E arrastam o sentimento de culpa. E pessoas sofrem por isso, viu, irmãos? Pessoas sofrem por isso. O sentimento de culpa pode causar doenças em você. Davi falou isso no Salmo 32. Quando eu ocultei os meus pecados, os meus ossos adoeceram. Então existem pessoas doentes na igreja
porque ocultam muitas vezes os seus pecados, ou porque não receberam, não admitiram, não creram no Evangelho de Jesus Cristo, que perdoa todos os seus pecados. Por meio desse texto, eu estou dizendo para você, você não precisa viver sobre a opressão do pecado. Mas também você não precisa viver na indiferença ao pecado, que é um outro extremo. Um extremo é você viver como Lutero, se martirizando, querendo perdoar os seus pecados por si próprio. Outro extremo é você viver uma vida de pecado, como se Deus não existisse. E aí, o Salmo vai dizer para você que você pode até mesmo adoecer por conta desse pecado. E a culpa fica, a culpa é uma coisa terrível, irmãos. A culpa é uma coisa terrível. E a culpa gera o medo. Tudo isso por causa da sua indiferença. Então, o que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui é a mensagem que a culpa, o medo, tudo isso é retirado do nosso relacionamento com Deus por meio da cruz de Cristo e somente Cristo. Somente Cristo. A igreja que vender a cruz para você, porque a igreja, eu gostei quando eu vim aqui no show do Resgate. Não está gravando, né? Uma fala do Zé Bruno, quando ele disse assim que a gente passou por um movimento gospel. E ele disse que o movimento se tornou um mercado gospel. E esse mercado tem afastado as pessoas de Cristo. Porque o mercado gospel, o mercado virou uma coisa tão estrondosa que a cruz de Cristo virou só mais um tesouro. E a tese de número 62 de Lutero diz que o verdadeiro tesouro da igreja, quando eu li essa tese, tendo esse contexto da caixa, do tesouro lá, quando você lê a tese 62, que ele fala assim, o verdadeiro tesouro da igreja é o evangelho da glória, da graça de Deus. Aí eu falei, entendi. A igreja não tem um tesouro que você vai lá e pega dinheiro. A igreja tem um Cristo crucificado. E esse Cristo crucificado crucificou com os nossos pecados. Ele é o verdadeiro vigário de Deus. Porque Ele fez um sacrifício vicário. Um sacrifício que nos substitui. Vicário é isso, é você substituir. Então Ele é o Cristo de Deus que substituiu todos os nossos pecados. Portanto, e aqui eu penso com os irmãos, para que a culpa, irmãos? Para que caminho tão difícil? Para que sofrimento por causa do pecado? Para que o medo? Para que o pavor? Se Cristo perdoou todos os nossos pecados, vivamos com base nessa graça, nesse favor, humilhados, envergonhados até porque Ele está cuidando tanto da gente, mas desfrute, fale como Paulo, eu não me envergonho de depender de Cristo. Eu não me envergonho de depender unicamente de Cristo. E essa semana, pensando nas pessoas de hoje, um jovem amigo meu, a gente saiu para almoçar e ele tinha terminado com a namorada, e aí eu falei para ele, cara, e aí, como é que tá? Ele, a gente voltou. Eu falei, voltou? Que legal, né? Legal, mais ou menos. Mas o que está acontecendo, cara? Eu tenho percebido que você está tão triste, um rapaz de 32 anos, percebendo que você está tão triste hoje. Aí ele falou, cara, fui eu que falei para minha namorada procurar outra coisa, porque comigo não tem jeito, comigo não tem futuro. Comigo, eu fiquei pensando assim, eu falei, cara, o que você está falando, cara? O que você está falando? Ele falou, Val, se eu cresce nesse negócio de Deus aí, eu até diria que era castigo de Deus, viu? Aí eu falei para ele, bom, crendo ou não, se for, né? Mas o que eu quero mencionar com esse caso? As pessoas hoje, irmãos, vivem ainda do mesmo jeito do tempo de Lutero, sem objetividade na vida. Um jovem, com emprego, funcionário público, tem carro, tem casa, tem dinheiro no banco, tem tudo, e vive dizendo, cara, comigo não tem jeito. Que isso, rapaz? Então, meus irmãos, o Evangelho, ele traz essa significância para a gente, porque a gente agora se relaciona com uma pessoa. Então a vida nossa não passa mais em branco, porque o medo se foi, a culpa se foi, e agora só resta uma coisa que aqui eu fecho para a gente.
fecha a bendita da indiferença. E isso, irmãos, é um mal nosso. Isso é um mal nosso. É a indiferença com a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo tem sido aquele amigo que você só visita ele quando está no hospital. A indiferença tem sido uma marca nossa. Quer ver? Quanto tempo da sua vida você tem dedicado a solas escritura? Quanto tempo? Quanto tempo você tem dedicado ao diálogo com o seu amigo Jesus Cristo? O relacionamento. Porque relacionamento a gente se desenvolve assim, né? Proximidade. Manda um WhatsApp para o Hamilton, vamos comer um... Vamos. Isso é relacionamento. Quanto tempo você não faz isso com Cristo? As pessoas hoje estão indiferentes à pessoa de Jesus Cristo. E a indiferença é um mal do nosso tempo. E o apelo que eu faço aqui, irmãos, não tenha vergonha do Evangelho. Não tenha vergonha de se relacionar com o Cristo crucificado. Não tenha vergonha. Porque esse é um mal do nosso tempo. Hoje é um mal do nosso tempo. Porque a vida se tornou um fardo tão pesado para a gente. É trabalho, é faculdade, é igreja de manhã, é igreja à noite. E para mim é igreja segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que eu trabalho no seminário. A vida se tornou um fardo tão grande, que Jesus, de vez em quando eu digo, ô Jesus, qualquer hora dessa eu paro aí para a gente trocar uma ideia. A indiferença. Não seja indiferente com Cristo. Não tenha o somente Cristo como um princípio da reforma. Tenha um somente Cristo como o centro da sua vida e a circunferência da sua vida. Tudo por meio de Cristo. E somente em Cristo eu vivo. Amém? Porque senão eu vou ficar falando aqui até amanhã, Milton. Irmãos, esse é um princípio que nós precisamos resgatar da reforma. O princípio somente Cristo, dentro desse contexto, está extremamente relacionado com a nossa salvação, mas também está extremamente relacionado com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com a vida em comunidade. Somente Cristo deve fazer parte do meu interior, do meu dia a dia. É impressionante como nós que estamos na comunidade, mais na liderança, ali cuidando, a gente tem percebido muito essa indiferença que as pessoas têm. As pessoas tratam os pastores hoje como profissionais, como pessoas, não é mais irmão, é um profissional que você paga o salário dele, é indiferente. As pessoas sentam uma do lado das outras e tratam o irmão como indiferente. Ainda bem que o Hamilton tem trabalhado para que vocês não sejam assim, mas que vocês se esforcem para que Cristo seja o elo, o centro, a circunferência, a razão, o motivo, a glória, tudo nessa igreja. Não deixem que a igreja esqueça o Evangelho, porque uma igreja sem Evangelho é uma igreja sem cruz. Uma igreja sem cruz é uma igreja sem Cristo. E uma igreja sem Cristo é somente um clube. Esqueceu tudo. Pode ter a Escritura, mas não vai entender porque Cristo fala, a Escritura fala de Cristo. Pode ter irmãos, mas irmão não sei de quê, porque a comunidade é o corpo de Cristo. Tudo passa pela pessoa de Cristo. Então, a grande descoberta da reforma é o Evangelho, que é o Cristo crucificado. Vamos orar?